E hoje iremos zerar Five Nights at Freddy's Security Breach. Sinceramente, um dos jogos de FNAF mais ruim de pior da série. Mas só que eu amo, entre muitas aspas, este jogo maravilhoso. Então, vamos começá-lo. E bem, tudo começa com um erro de segurança no Fred. Quem diria, né? E bem, o Fred acorda depois do erro dele e simplesmente descobre que ele teve um erro e que tinha um moleque na sua barriga. E assim, vamos convenhar. Imagina você acordar depois de você ter bebido 30 cachaça e você acordar com uma pessoa dentro de você. Eu acho que ia ser bem aterrorizante. Bem, mas logo após isso, nós finalmente começamos a controlar o nosso personagem, que se chama Gregory Alves Pinto da Silva Sauro. Isso mesmo que você ouviu. E logo após o Gregory sair da barriga do Fred, o Fred ele simplesmente pergunta o que ele estava ali, já que não tinha nada no banco de dados dele que ele era um convidado da festa. Então ele decide chamar a segurança, mas só que simplesmente ninguém atende, porque ele está sem conexão à rede. Mas só que daí o Gregory fala que a mulher simplesmente não estava querendo que o Fred ajudasse ela. E quem que é essa mulher? Simplesmente Vanessa Sauro. Exatamente. E bem, logo após o Gregory falar isso pro Fred, o Fred simplesmente dá um Fast Watch pra ele, que é um reloginho de pulso de Fred. E eu só queria muito saber como que o Gregory ficou ali dentro com esse presente enorme. Meu pai amado. Bem, e logo após a gente pegar o Fazwatch, a gente usa ele pra ver. E o Fred explica o que a gente por ali vai ver: mensagens que ele mandar e as missões. E como a primeira missão que ele nos pede é apertar um botão verde atrás do fliperama. E bem, só isso. Gostei dessa missão. E logo após nós saímos, nós damos um tchau pro Fred e vamos para sair da sala dele. Entramos no duto de ventilação, olhamos a Roxy, que é louca das ideias. Meu Deus do céu. Eu não sei como tem gente que... Olha, é melhor não falar mais não. Bem, nós andamos mais pelo duto até nós chegarmos na sala do Montgomery Gator, que tá meio bravo com a vida assim, tá parecendo adolescente rebelde e tá quebrando tudo. E bem, ao sairmos da sala do Montgomery, nós vamos mais para frente, onde Estática que tá mandando um solo de guitarra magnífico. Bem, e logo após sairmos do duto de ventilação, nós vamos até a sala do Fred para ver o que ele vai nos pedir agora. O bagulho sendo bem, nós estamos na frente de todas as outras salas e o que me indigna é que ninguém tá olhando para frente. Assim, eu acho esse jogo bom. Cala a boca, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, mas eu acho que esses animatrônicos é burro demais. De boa, meu Bem, filho. chegando lá, o Fred fala para nós irmos até um portão, pegar um presente, voltar até a sala dele e abrir a porta. E bem, lá ele mostra um tutorial de como entrar dentro dele. E sinceramente, é muito bom andar dentro do Fred. Cê é louco, compensa demais, viu? Então nós
entramos dentro do Fred e vamos até ruim, meu irmão. o armazenamento do Podia bom pra Pizzaplex. vocês. Descemos Oh, meu Deus, todas eu falei dos as travamentos, hein? escadas e encontramos o cachorro cururu. Olha o cachorro cururu aí. Olha o cururu. E além do mais, uma coisa que eu vou ter que pedir desculpa para vocês é pelos travamentos recorrentes esses jogos. E esses travamentos vão ocorrer por causa que o jogo ele é muito mal otimizado, sem zoeira nenhuma. Até nos consoles esse jogo é mal otimizado. Mas bem, depois disso o Fred identifica que a gente está machucado e nos leva até a sala de enfermagem do Pizzaplex. E não sei vocês, mas eu acho que estava faltando algo nessa cena. Eu não. Freddy, you're supposed to be on lockdown. Officer Vanessa, I do not know how I got here. Por algum motivo eu sinto essa parte meio incompleta, sabe? O que será que tá faltando? Confusão mental? Where are Nós we? vamos indo em direção ao nosso objetivo. Enquanto isso, nós passamos por debaixo do Flazer Blast, Monte Golf, pela segurança staff e pela Roxy Raceway. E nós iremos em todos estes lugares. Nós vemos um culto de staff bots, mas só que daí nós vemos que o Fred está com pouca energia, então nós subimos a escada correndo para encontrar um carregador para o Fred. Infelizmente o Fred é um iPhone. Infelizmente. E eu falo isso porque a bateria é igual de iPhone. Sinceramente, descarrega em 3 minutos de uso. Nós vamos um pouco mais pra frente e vemos a Chica comendo lixo. E pra gente passar dela, nós criamos uma distração, assim atraindo ela com o barulho, e nós passamos para a próxima parte, onde nós iremos ter que ativar o código CPC. Este código é o ativado. Nós vamos para o corredor e o monte começa a nos perseguir. Então nós começamos a correr desenfreadamente, perdemos um pouco o rumo, mas logo após nós nos encontramos de novo. Passamos pela porta, vemos a Chica atrás de nós e subimos todas as escadas, que, como vocês podem ver, não tá nem um pouco travado, graças a Deus, né? Graças a Deus esse jogo é bem otimizado. Se não fosse, era injogável. Bem, chegamos no escritório de segurança e lá nós ligamos para o Fred e falamos que o Mount e a Chica estavam atrás de nós. E daí ele fala para nós clicarmos no botão que está na mesa e pegarmos as câmeras para dar aquela ajudadinha em nossa
clicando no botão. E pelas câmeras nós vemos que a Chica tá logo à frente. E bem, para a gente passar dessa parte, nós vamos ter que ir bem stealth. E então o Fred fala para nós sairmos da sala e seguir adiante para a gente ir logo pro portão, pro portão da saída, porque já tava dando o horário de sair. Mas só que antes nós pegamos aquele presentinho que, assim, sinceramente não tenho porquê, mas eu peguei porque eu quis. Então agora nós saímos da sala da Chica depois de dar um olé nela. Mas só que infelizmente nós descobrimos que já deu meio-dia e agora não vai ter mais jeito e nós iremos ter que ficar dentro da pizzaria porque as portas se fecharam e só vão se abrir às 6 da manhã. Sinceramente, por que o Gregor ele só não pega uma pedra ou qualquer coisa e taca numa janela aleatória e sai? Bem, nós avistamos um presentinho, pegamos ele para nós ganharmos o passe e entrarmos dentro do hall principal daí. Então subimos as escadas, vemos a Chica, vamos para o lado contrário dela, entramos nesse restaurante, descemos as escadas, entramos em outra porta e chegamos no lugar para a gente colocar o nosso passe. A máquina engole o nosso passe e não devolve outro. Máquina miserável. E bem, para nós corrigirmos esse problema, nós iremos hackear ela com um adesivo, um imã do Mr. Hip. Então subimos a escada de novo, avistamos a Chica, esperamos até ela sair dali, porque, bem, a gente não quer nenhum tipo de confusão com ela, já que ela é um pouquinho agressiva até demais. Então, após darmos esse olé na Chica, nós entramos nessa sala, mas só que infelizmente acontece uma coisa não muito agradável. Isso mesmo. A gente acaba sendo pego por um dos nossos maiores inimigos nesse jogo, os Staff Bots. Mas bem, nós corremos, né, pra Chica não nos pegarmos, mas só que ela não tava prestando muita atenção e a gente acaba dando um olé sem querer nela. Ela é meio cega, né, mas tudo bem. Bem, após nós darmos isso, nós se escondemos de novo para não correr nenhum perigo dela nos encontrar. Abrimos essa outra porta e agora nós temos que ir correndo até aquela nossa sala principal, onde nós colocamos o adesivo do Mr. Hippo na máquina e hackeamos, entre aspas, né, a máquina. Bem, após hackearmos a máquina, nós subimos as escadas e entramos na Daycare Attainment. Então nós escorregamos pelo slide e acontece isso daí. Into the pit. Hello, new friends. You're sure late. Are we having a slumber party? Where are all your friends? We can finger paint, tell stories, drink fizzy fast until our heads explode. E bem, logo após nós sermos pegos por esse doidão, nós tentamos sair, mas só que
ele não deixa. Então, pra gente fazer isso, a gente vai ter que distrair ele. A gente só não sabe como. No, no! What a mess! Oh, it was the bottom. Caraca, ele tá muito preocupado. Bem, logo após essa preocupação dele, nós entramos no negócio de segurança, pegamos a lanterna e vimos o nosso maior inimigo dessa série, desse jogo inteiro. O Fred Segurança Cabecinha. E logo após nós pegarmos isso, as luzes se apagam. E acontece isso daí. You do that! Lights on! Lights on! I warned you! I warned you! Naughty boy. Naughty boy. It's past your bedtime. Olha, eu não gostaria de falar isso, mas eu acho que a gente tá um pouquinho ferrado. E bem, agora nós vamos ter que ligar 5 geradores. Então, nós ligamos o vermelho. Logo após, ligamos o verde. Depois, nós bagunçamos mais um pouco. Ligamos o gerador azul. Distraímos ele mais uma vez. Ligamos o amarelo. E para terminar esta parte, ligamos o último gerador. E assim, sinceramente, é uma parte bem legal. É a única parte legal desse jogo. E bem, por a gente ter bagunçado um pouco, ele nos bane. E bem, acontece alguma coisa com a Chica bem estranha. They have found Eita, eita, eita! Ai, meu Deus do céu. Pelo visto tem alguma coisa mesmo mexendo com esses bichos. Algo sobrenatural. E bem, agora, logo após isso, sempre que der perto da próxima hora, o Pizzaplex inteiro vai ficar sem energia. E daí o cara da daycare, ele é simplesmente solto e nós temos que ir o mais rápido possível para uma estação de recarga do Fred. Então nós vamos e acontece uma coisinha meio estranha. Oxi. Quando eu falei que aconteceu alguma coisa meio estranha, eu acho que eu não tava mentindo. Mas bem, quando o Gregor pergunta o que era aquilo, o Fred fala que era uma fonte. Bem, pelo visto ele não conseguia ver a coelha. E quando o Gregory falou que tinha uma coelha, que tinha acabado de passar a coelha na frente dele, ele falou que não tinha mais coelhos dentro do Pizzaplex. Não, mas evidenciando que alguma coisa aconteceu com o vosso querido Bonnie. Alguma coisa bem estranha, porque o Fred ele fala isso com bem triste, ele fala. Bem, agora nós temos que ir para onde nós vamos passar a maior parte do tempo caminhando. Sem zoeira, quando eu estava editando isso, eu acho que eu cortei umas 3 horas só de eu andando pelo Pizzaplex inteiro. E bem, o Fred fala para a gente que há 2 possibilidades da gente sair. Uma que é pela área VIP perto do restaurante do El Chip e outra que é pelas docas. E nós escolhemos a docas por eu achar mais fácil. E já é dando um spoiler, não foi tão assim, tá? Pede primeiro o FNAF, hein? Eu que não quero, você é louco. Tá. Please take this map. Tá, me surpreendeu agora. Take a map. É incrível que esse bot dá mais susto do que qualquer outra coisa nesse jogo inteiro. Incrível.
Bem, e após logo esse susto, nós vamos para as docas. Entramos no duto até que ouvimos uma música meio estranha. Olha, meus amigos, esse vai ser simplesmente um dos animatronics mais chatos. Ele sempre vai aparecer nos dutos. Bem, nós escorregamos pelos dutos e, bem, nós chegamos até as docas, finalmente. Corey! E bem, logo após nós vemos o Corey, nós vamos para frente e simplesmente a Chica aparece do completo nada. Olha, eu acho que de todos os animatronics desse jogo inteiro, a Chica é a animatronic mais chato de todos. Então, logo após nós esperarmos a Chica ir por um outro caminho, nós vamos indo agachado até a porta onde ela entrou nessa área. Corremos pela nossa vida porque ela está atrás de nós. Então nós passamos pela porta, corremos nessas madeiras e entramos no escritório. E lá dentro nós encontramos de novo ele. Eu falei que vai ser um dos nossos piores inimigos. E bem, agora a Chica está na nossa porta, batendo, e eu acho que ela não vai querer... Eu acho que ela não vai querer muito sair dali. Então, para isso, o Fred fala para a gente fazer uma pizza para ela, já que a Chica ama pizza. Então, seguindo os ensinamentos do nosso Frederico Júnior da Silva, nós começamos o minigame de fazer a pizza. Os caras vão simplesmente mandar nós trabalhar de graça. Então, para essa pizza, nós vamos precisar de colocar o molho de tomate, o queijo, a carne e também a não carne. E qual que é o sentido dessa pizza ter carne e não carne? Meu Deus do céu. E bem, logo após isso, nós vamos assar ela no forno. Pegamos a pizza e... Ah não, Chica, não, calma aí, Chica, não, calma aí, não precisa disso, não precisa... É, mais um trabalhador honesto foi de Vasco. E ó que dessa vez nem foi de bala perdida. Bem, então nós descemos a escada, passamos pela Chica discretamente, sem fazer barulho nenhum e sem dar evidência que nós estamos ali. Entramos na doca de cargas e, bem, nós não encontramos nada. E nem dava pra gente sequer ir ali pra fazer as coisas, porque a gente precisava do nível 7 de segurança. Então não dava pra gente sair por ali. E bem, logo após isso, o Fred fala para nós sairmos dali, porque não tinha mais o porquê a gente tá ali. Até que a Chica entra e, bem, nós nos escondemos de novo, sem fazer barulho nenhum e sem dar nenhuma evidência que nós estávamos ali. E, bem, eu queria sair dali para fazer um save, mas só que simplesmente a porta estava trancada, então eu tive que refazer essa parte de novo. Tudo de novo. Sinceramente, eu e minha falta de atenção. Bem, daí a gente vai
de novo faz o mesmo caminho, a mesma coisa, mas só que dessa vez a gente espera. E ocorreu um ocorrido que a Tika me viu ali e começou a me perseguir. Mas bem, logo após isso, ela abre a porta com a voz dela. Nós entramos onde ela estava, aí no banheiro feminino. E agora nós passamos pelo vestiário, passamos pela cozinha com um monte de robô. E eu não entendo pra que colocar tanto robô nesse jogo. Mas bem, logo após nós passarmos desse robô, a gente é pego pela Vanessa de novo. Take a map. Por favor. Take a map. Take a map. E logo após a Vanessa nos pegarmos, ela nos leva para uma salinha. E bem, lá ela conversa com a gente e fala que é pra gente ficar ali quietinho até das 6 da manhã. Mas por algum motivo, aquela coelha simplesmente entra de novo numa ligação. Bem, logo após isso, nós pegamos um presentinho que tinha uma caixa de ferramenta dentro dele e nós vemos a Venny, sim, esse é o nome dela, vindo até nós. Então nós entramos no duto de ventilação. Pelo amor de Deus, meu filho, sai daí logo, pelo amor de Deus. Esse cara, ele quer morrer. Bem, e aí nós entramos no duto de ventilação, saímos dele rapidamente e subimos as escadas e entramos no elevador para fugir dela. E que eu já falo pra vocês, não deu muito certo não, viu? Bem, e agora o Fred, ele simplesmente pede pra gente socorrer ele, porque, bem, alguma coisa tinha acontecido com ele e ele tava muito quebrado, com a voz até repetindo. Então, nós vamos até ele para a gente conseguir ajudar o nosso amigo Fred Silvasauro da Silva. Bem, chegando no hall principal, nós vemos ela de novo. Nós entramos na porta da Roxy Raceway, que é onde ele está localizado. Damos um olé no Staffbot, pulamos ali nas caixas e, bem, de longe nós vemos o Fred todo quebradinho. Oh, coitadinho do Fred. Nós vamos até ele e ele fala que alguma coisa tinha acontecido com ele. Ele começou a se quebrar e algo aconteceu com o sistema dele. Basicamente foi isso que ele falou. Então, ele falou que para a gente ir até as partes e serviço para consertar ele. Mas só que antes ele precisava se reconectar com a rede de segurança para ele conseguir se mover. Por algum motivo ele não consegue se mover se não está conectado à internet. E para a gente fazer isso a gente vai ter que ir até a sala de segurança, como eu acho que eu já falei, né? E bem, para nós irmos até essa sala, nós precisamos passar por este corredor, entrarmos nessa doca, avistarmos a Roxy, que está um pouquinho distraída até demais. Logo após nós passarmos da Roxy, nós vamos por um corredor gigante. E assim nós passamos por 1, 2, 3... e até 4 Staffbots seguidos. Sinceramente, é muito Staffbot. Bem, nós pegamos um presentinho para nós conseguirmos até ir os bastidores do Pizzaplex.
Lá nós reativamos o Fred com aquela cabecinha. E agora nós vamos ter que abrir as portas para o Fred. E bem, e além do mais, nós darmos um choquezinho bem leve no amigo deles. Então, nós abrimos a porta das docas, damos um choque leve num amigo dele. Depois disso, nós damos outro choque na Roxy. Abrimos outra porta para o Fred. Uma outra porta para ele. Abrimos outra porta para ele. Damos um choque no Mount. Damos um outro choque na Roxy. Abrimos a última porta para o Freddy. E ele nos resgata da sala de segurança. E, bem, agora vai começar uma parte não muito legal, porque ela é um pouquinho difícil, mas nada demais, né? Bem, um breve resumo do que nós teremos que fazer. Bem, nós vamos ter que sair do primeiro andar, ir até o terceiro andar, colocar um disco e voltar para o primeiro andar, ir até o palco, apertar um botão que é o elevador, e assim a gente vai descer para as partes de serviços e finalmente consertar o Fred. E eu nem sei, Fred, você tá sentindo dor? E bem, logo após nós sairmos do corredor, nós damos de cara com o palco. O Fred aponta para nós onde nós teremos que ir. E só dali a gente já percebe que a jornada vai ser longa até aquele botão. Bem, nós descemos do palco, nós vamos caminhando até em frente, passamos por uma penca de Staff Bot, subimos a escada rolante que está desativada, vimos a Roxane ali. E bem, tem dois jeitos de passar essa parte. O primeiro é tu ir no stealth, de boa. E o segundo é no estilo vida louca e correndo a 1000 por hora. Então, se tu escolheu S, você sai correndo desenfreado e ativa o código CPC. Bem, logo após isso, nós subimos a escada e damos de cara com a Tika. Colocamos o disco rígido e, bem, damos um olé na Tika. Porque você sabe, né? Nós é bom e o resto é bosta. Bem, após colocarmos o disco, nós descemos todas as escadas, ativando claramente com o código CPC ativado. E, bem, para você que não sabe o que é o código CPC, Bem, passamos pela Roxy e logo após passamos pelo Monte. Subimos no palco a 3 FPS e apertamos finalmente o botão do elevador para nós descermos e, bem, para nós ficarmos tranquilos, né? Não é possível, você de novo não, meu pai. Bem, logo após nós corrermos do abusador da noite da creche, nós vamos até a cabine de energia mais próxima e nos escondemos lá. Mas só que infelizmente ele estava mirando em outro alvo, né? Mano, como que você conseguiu deitar um animatronic de 2 metros de altura? O cara parece um palito. A física não explica isso, né? Bem, agora nós vamos ter que passar de uma das partes mais chatas do jogo inteiro, que é o armazenamento. Bem, explicando mais ou menos o que vai haver aí, nós vamos precisar passar por tudo isso daí para simplesmente pegar um cartão de acesso, um cartão de segurança.
pra gente poder entrar na sala de onde o Fred tá, nas partes de serviços, que é aquela sala com uma cúpula enorme. Então, basicamente, nós vamos ter que passar de uns bichos e a gente vai ter que ficar sempre vendo eles. Chora não, vagabundo, chora não. E bem, depois desse ataque de esquizofrenia que eu tive, nós entramos no armazenamento, apertamos o primeiro botão de muitos e vamos até o final e vemos o nosso amiguinho, que é o nosso pior pesadelo desse jogo, no mínimo meu. Então nós corremos até o próximo botão, né? Apertamos ele, corremos até a próxima sala, que vai ter o próximo botão para nós apertarmos. Nós apertamos, corremos, nos perdemos no caminho, vamos para uma sala nada a ver porque você se perdeu e porque você é burro, né? No caso, se você for bem parecido comigo, é isso daí mesmo. Bem, nós se perdemos de novo, nós reencontramos o caminho, passamos pela porta, corremos até o próximo botão, apertamos e vamos para a última sala, que é onde a gente vai pegar o cartão do nosso amiguinho. Na moral, como eu odeio esse Fred. Bem, após nós escaparmos, nós entramos de novo no duto e vemos aquele mini Music Man. Bem, após nós terminarmos tudo isso, nós vamos até as partes de serviço para nós consertarmos o Fred. I found him earlier and locked him up in Lost and Found. That is great news. He can be returned to his parents. He can't. Turns out there's no record of him. How unfortunate. If you reattach my head, I will go look for him now. His name is Gregory. You know how I know that? His fast Ih, eu tô falando em mim. in your voice. Gregory, are you there? Gregory? Vanessa, all the fast watches sound like me. It is the default voice option. If you're part of this, you're scrap. Monty will run the shows until person service can slap your casing on a new endo. Hang out here for a while. I gotta find that kid. Vanessa, do not leave me like this. Bem, depois de descobrirmos que a Vanessa está nos caçando com a alma, nós vamos até o Fred para consertar ele, porque eu acho que ele tá meio sem cabeça para fazer as coisas. E sinceramente, já vou dar um spoiler aqui pra vocês do vídeo, que é o de eu simplesmente ter morrido muito nessa parte que é muito besta. E por que eu morri? Bem, assim, eu não sou daltônico, mas a minha memória é incrivelmente bosta. E eu não sei por quê. E bem, resumindo o que nós sempre vamos ter que fazer nessa parte, nós vamos ter que reconectar os fios, no mínimo nessa, mas só que nas demais partes dessa, nós vamos ter que desconectar e reconectar os fios. Tech stuff in here. Is there anything I can use to stop the other bots? Bright lights in the eyes cause us to briefly malfunction. I suppose a phaser blaster or a phascam could work. Where do I get one? You can win a phaser blaster in Phaser Blast. Phascams are often confiscated in Monty Golf, but you will need a party pass to open one of those attractions. Chica normally gives them out for birthdays. Check her green room in Rockstar Row. You may find one there. Use the service elevators at the back of the room. They go up to Rockstar Row. It looks like they're Ah, não, all da out of Roxane order que except funciona. Roxy's. Bem, e agora explicando o que nós iremos ter que fazer nessa parte. Agora, daqui em diante no jogo,
a gente vai simplesmente ter que matar os animatronics para pegar as partes dele para colocarmos no Fred. Bem, e essas partes são o olho da Roxy, as garras do Mount e a caixa de voz da Chica. E bem, antes de nós irmos pegar as melhorias para o Fred, nós precisamos pegar algumas ferramentas para nos auxiliar a despistar os outros animatronics. E para a gente conseguir desbloquear essas ferramentas, essas armas para nós usar contra os animatronics, nós vamos precisar de um ticket dourado que nós pegamos na sala da Chica. E através desse ticket dourado nós iremos ter duas opções de arma, que é entre o Phaser Blast e a Fastcam. E assim, por eu estar jogando no PC, eu meio que resolvi pegar o Phaser Blast, já que ele é um pouco melhor de se usar no PC. Já que assim, o bagulho é literalmente uma Glock que dispara raio. Então é isso. E bem, outra coisa que eu venho aqui pedir pra vocês é que vocês deixem um like, façam um comentário aí de um feedback ou também uma crítica assim, ou um jogo que vocês queiram que eu zere aqui no canal. Já que qualquer ajuda vai ser muito boa pro início do canal. E outra coisa que eu gostaria de vir aqui pedir pra vocês é pedir desculpa, já que editando o vídeo eu percebi que tá muito travado esse jogo. Então é só isso mesmo. Tchau. Before you can enter the arena, you need to grab the helmet and his blaster. Cara, por que eu só não roubo? Por que eu só não tiro o capacete e roubo esse Phaser Blast? E bem, depois dessa nossa reflexão, e o que faria muito sentido, já que eu acho que o Gregory não quer morrer, hoje pelo menos, então faria até sentido ele roubar. E assim, eu acho que ninguém ia ficar sentindo falta, mas bem. Então, para a gente conseguir o Phaser Blast, nós teremos que passar por um jogo, que é um jogo de... olha, eu não sei o nome disso, sinceramente, mas é tipo paintball, mas só que não dói. Então nós vamos ter que pegar 3 bandeiras, a bandeira no lado verde, a bandeira no lado... eu esqueci o nome da cor. A bandeira do lado rosa e a bandeira do lado vermelho. E bem, enquanto isso a Chica tá simplesmente livre aí no campo de tiro. E além do mais, eu queria falar uma coisa que... aconteceu uma coisinha de novo. Sabe? Não foi uma coisinha tão grande assim, mas já vocês vão ver. E bem, após nós sairmos do Phaser Blast, nós entramos nessa linha e pegamos o Phaser Blast. Mas vendo um duto meio suspeito, nós entramos nele e saímos num lugar que é um quarto bem ferrado e na parede tá escrito Vene. Rapaz, eu não sei vocês, mas Vene parece bastante com Vanessa. Eu posso estar ficando louco. E bem, você lembra que eu falei que tinha acontecido uma coisinha? Então, talvez esse jogo tenha armado uma maracutaia contra mim e aconteceu isso daí. Oxi! Nossa, eu subi a guarda. Ah, mano, você tá de zoeira. Bem, é isso mesmo que vocês viram. Eu morri e simplesmente não consegui salvar.
Então, adivinha quem teve que refazer uma parte do jogo inteira de novo? Bem, e logo após ter passado pelo Inferno Parte 2, nós saímos do Phaser Blast e, bem, agora nós vamos ter que pegar o passe do boliche do Bonnie. E além do mais, talvez eu não tenha pegado ele, sabe? Porque eu não sabia mais o que era pra fazer. Eu já tinha a memória, já tinha esquecido do que era pra fazer e também eu nem sabia onde que tava esse passe. Também eu fui no boliche do Bonnie e eu até cheguei aí no Fastcade. No Fastcade, eu não sei nem o que isso tem a ver com a Chica. Mas bem, vamos também falar, né? Eu acho que o jogo ele não me ajudou muito. Já que assim, que item, né? Bem, logo após transcender a matéria, eu simplesmente me lembro que eu não fui na sala de segurança até agora. Quer dizer, na verdade eu já fui, a única coisa é que eu não vi o presente ali em cima. Então pegamos o passe de boliche do Bonnie e vamos até o boliche do Bonnie. Chegando lá, nós passamos pela parte principal, pegamos o que nós viemos pegar, que é o Mystery Mix. E bem, isso daí vai simplesmente ser a isca para atrair a Chica. E além do mais, essa parte aí, ela serve muito bem de exemplo como esse jogo é muito bugado, já que assim, não era pra gente estar com o Fred aí dentro. Não era pra gente estar com o Fred tanto aí dentro, porque se você reparar muito bem e se você jogar esse jogo, não vai ter nenhuma estação de recarga, então, ou seja, não era pra gente estar com o Fred aí. Mas assim, por algum motivo o jogo só deixou. E bem, logo após nós presenciarmos um bug, né? Nós entramos em mais um duto para a gente ir até a parte da Chica. Aquela mesma parte onde a gente fez a pizza. Lá no meio do jogo, né? Mas só que a gente vai lá agora para simplesmente acabar com ela. E eu posso falar um negócio, sinceramente, esse bichinho aí, ele já tá enchendo a paciência, viu? Rapaz, se desse pra gente, em vez da gente matar a Chica, em vez da gente matar um monte, ou a Rox, mas é entre aspas, né? Que a gente não mata ele. Mano, eu sinceramente trocaria qualquer um desses só pra matar esse mini Music Man, porque o bichinho chato, mano. O bichinho chato. Bem, após a gente voltar de novo e vermos o Cory. Oi, Cory. Ai, que fofinha. Ai. Bem, nós vamos salvar para não ocorrer o mesmo erro, né? Que aconteceu da última vez, né? Nós não queremos refazer o mesmo erro, né? Gente, eu tô meio traumatizado, sinceramente. Bem, agora nós vamos passar pela mesma parte que a gente passou lá pela Chica, mas só que em vez da Chica, nós temos Staffbots. O bichinho chato também, viu? Os caras só socaram até não dar mais Staffbot. E além do mais, uma curiosidade muito legal sobre essa parte aí que a gente acabou de passar, que tem aqueles dois Staffbots. Aquela parte está simplesmente alagada com água. Cara, qual que é o sentido, né? E, bem, o que a gente vai ter que fazer agora nessa parte? A gente vai ter que meio que triturar a Chica.
Quer dizer, triturar não, porque não tem um triturador numa pizzaria também. Por que ter... É, pra triturar pizza, né, pai? Mas bem, a gente vai simplesmente levar a Chica até um compactador de lixo. E bem, lá a gente vai quebrar um pouquinho ela, vocês já vão ver. E bem, para isso a gente vai precisar colocar o Monte Mix na lixeira. E logo após nós colocarmos um Monte Mix no compactador, nós vamos ativar o compactador e, bem, pegarmos a caixa de voz da Chica. E sinceramente, eu acho que foi uma das piores escolhas, porque o Fred ele fica com uma voz. Mas bem, vamos agora para a parte tensa, né, de The Game. Então bem, nós colocamos o compactador, o Multimix do compactador de lixo. Nós ligamos o gerador do compactador de lixo, né? E bem, Eu não vou burgar esse jogo aqui. começa a cutscene. Não, ele não tá ali. Ah. Ele desbugava, mano. Esse jogo era ele bugava aí nessa parte. Ô, mano, o Grego ele não percebeu o feco de ferro ali, não? E bem, logo após nós cairmos no lixo, né, com a Chica toda lascada, nós pegamos o bico dela, seguimos viagem até nós conseguirmos sair desse do lixão da Fred. E assim, eu não sei o porquê que tem um lugar desses em uma pizzaria. Cara, esse jogo não faz sentido. E eu já percebi isso há muito tempo. Meu Deus do céu. E bem, resumindo o que a gente vai ter que fazer nessa parte, simplesmente a gente vai ter que ligar alguns geradores para nós sairmos dessa parte. Mas bem, como todo bom e belo jogo, sempre vai ter aquela surpresa, né? Sim, a Chica ainda tá viva. Meu Deus do céu, mas não morre nem com isso, acho que não vai morrer, né? Você é louco? Bem, abrimos a porta, nós vemos um parkour de noob e nós passamos de boa. Subimos no cano e, além do mais, queria perguntar como que você quebrou o cano. Bem, não sei como você quebrou, né? Mas suspeito isso daí. Bem, seguindo o fio para a gente abrir a próxima porta, nós encontramos o gerador. Saímos ativando o código novamente, o CPC, e fugindo da Chica facilmente. Eu acho que a Chica não tá com os reflexos em dia não, porque ela sempre tá paradinha. Bem, chegando aí, nós vamos ter que desviar destes Staff Bots, que eu gosto mais de chamar de capeta, já que assim, se você ver a cara deles, você vai ver que assim, a aparência não ajuda muito eles não. E bem, agora nós vamos correr de novo, né? Porque a gente quer terminar esse bagulho logo. Avistando a Chica e o gerador, nós damos um headshot nela e passamos, ligamos o gerador e passamos finalmente
desta fase. E agora nós simplesmente começamos a avistar de novo aquela coelha. E pra gente sair da vista dessa coelha e despistar ela, nós entramos em uma espécie de quarto que sinceramente é um quarto bem convidativo, pra falar a verdade, né? Vocês também não acham? Bem, a gente vai, pega um presentinho na mesa da família, né? Onde está o senhor Robert, Julieta, Jurandir, Flavinho do Pneu e o irmão da Suzane Ruchenstoffen. Bem, logo após nós darmos tchau para a família, nós subimos a escada e eu vou falar pra vocês, ô escada, viu? Logo após nós sairmos dessa escada, nós damos de cara com outro armazenamento. Haja armazenamento nesse jogo. Mas só que esse armazenamento dá na cozinha da Fred. Simplesmente naquele lugar onde é o compactador de lixo. E bem, saindo daí, nós vamos até as partes de serviço para nós fazermos a melhoria de voz no Fred. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Rapaz, eu morri muito. Ou se eu morri, meu irmão, pela madrugada. E bem, pra gente fazer essa melhoria nele, nós iríamos ter que abrir o peitoral dele. E bem, vejam que a tentativa agora vencedora. Well done. Disconnect the throat wires to continue. It is important that you match the pattern correctly. Good job. Now connect the throat wires to the replacement voice box. Well done. Return the chest plate and first looking spiffy. Commence testing phase. Testing phase complete. Activating safety protocols. Nossa, eu peguei o suporte do meu fone e coloquei aqui perto, peraí. Graças a Deus. Só foi eu ficar bravo. Foi só ficar puto que o bagulho deu certo. E bem, logo após nós termos ativado o modo concentração desbalanceada, nós vamos atrás da nossa próxima da nossa próxima melhoria para o Fred. E bem, a próxima melhoria para o Fred vai ser os olhos da Roxane. Eu queria sinceramente falar um negócio. Mano, o Gregory, ele acho que fez curso de engenharia, de mecatrônica, porque não é possível um moleque de, tipo assim, 10 anos de idade, 10 anos, sim, Gregory tem mais ou menos uns 10 anos de idade, um moleque de uns 10 anos de idade, simplesmente, assim, consertar um robô na maior facilidade possível. E bem, aproveitando essa próxima partezinha do vídeo aqui que eu deixei reservada para simplesmente
falar desse jogo? Cara, eu sou uma das poucas pessoas, uma das 3 pessoas no mundo que assim gosta desse jogo. É, sim, podem me apredejar, tá? Mas assim, eu gosto desse jogo por causa de algumas mecânicas que eu acho legais e até interessantes, como a mecânica das armas, a mecânica da gente entrar no próprio Fred e também a mecânica em si da gente fazer os upgrades do Fred. Eu até gosto sim. E também gosto da gameplay até do jogo, mas assim, de resto pode jogar tudo fora. Mas só que assim, sinceramente esse jogo ele peca em muitos quesitos, como no quesito em si, diversão. Eu até que me divirto jogando esse jogo, mas assim, cara, às vezes esse jogo ele enche muito a linguiça. Enche demais a linguiça, mano. Esse jogo enche muito. E quando eu falo muito, é muito mesmo. Nossa senhora. Esse bagulho mesmo aí da gente ter que pegar as partes do robô pra gente, os robôs, né? Da Freddy, Chica e Monty. É simplesmente uma encheção de linguiça para, tipo assim, dar às 6 horas. Mas assim, sinceramente, né? É o que tem pra fazer, né? É o que tem, é o que eles tinham. Mas assim, sabe? E agora falando no quesito história, cara, eu simplesmente parei, eu cortei mesmo. É, tipo assim, o as a lore do Five Nights at Freddy's depois que Secret Breach saiu, mano. Eu parei mesmo, eu parei. De certa forma, eu parei. É assim, drasticamente em consumir a história desse jogo, mano. Porque ele caga na lore inteira. E assim, eu sei mais ou menos, mas se você me perguntar qualquer coisa depois do Secret Breach, eu não vou saber te responder. E bem, agora nós teremos que consertar o robô de kart. É. E para isso a gente vai precisar pegar a cabeça dele que tá num canto aleatório por aí. É isso mesmo, brincadeira. Está perto do boneco de kart e a gente vai pegar a cabeça dele e consertar porque tá quebrado. É. Por que ele só não vai sozinho, né? Que esse jogo ia ser tão grande assim, porque eu pensei, pô, em 1 hora eu cheguei. Ai, meu Deus, que susto. E bem, logo após nós saímos da Roxy Raceway, nós vamos até o Fastcade para consertar a cabeça do Steph Bot. Cara, eu sinceramente só queria saber por que os caras deixam a máquina de consertar as coisas num bagulho de arcade. E bem, chegando aí, simplesmente as luzes do prédio apagam e, pelo visto, acabou a energia. E vejam só que coincidência, para a gente restaurar a energia do complexo inteiro, a gente vai precisar exatamente estar no Fastcade. E a gente vai precisar, ao certo, levantar 5 ou 4 alavancas. Então nós levantamos a primeiríssima alavanca. Logo após nós corremos pro banheiro pra gente apertar a próxima alavanca. E assim, a gente tem uma surpresa bem inesperada do Mega Music Man no banheiro, né? Olha aí o meninão. Bem, dando o dibre nele, nós corremos para a próxima alavanca. E o monte avista a gente, mas só que a gente não avista o monte. Então, pelo conceito, a gente não vendo o inimigo não vê nós. Então nós corremos até a próxima alavanca e, bem, levantamos ela, né? Fazer o quê?
E agora a gente vai ativar de novo, isso mesmo, o mesmo código. Tá ficando recorrente ele aqui, né? Ele já sabe muito bem qual que é. Até a próxima alavanca, que estará no fim desse corredor. E assim, posso falar um negócio? Se saísse uma barata enorme daquele bueiro ali, ia ser bem mais aterrorizante do que qualquer coisa nesse jogo. Ah, eu tô travado. O jogo me travou. Oh my god! Eu estaria impressionado se eu já não tivesse jogado esse jogo 38 vezes. Pensa por aqui? Não, é por aqui. Tá muito fácil por ali. Meu Jesus amado. Pula, filho. Pula, pula, pula. Corre! E bem, logo após nós corrermos do Mega Music Man, nós entramos na sala, pegamos o Frederico sem simplesmente nada acontecer, né? Porque além do mais já aconteceu. Pegamos a cabeça do Steph Butt consertada e também de brinde pegamos já o cartão novo de acesso. E agora nós vamos até o Steph Bot para a gente botar a cabeça nele. E é isso, fazer o que, né? A gente poderia já ter pegado o kart e ter ido, né? Mas assim, por conveniência do roteiro, não deixaram. Fazer o que, né? O Fred é muito certinho. Foi ele que impediu a gente. E agora a gente vai dar aquela corrida na pista. Rapaz. Bem, logo a Freya, quer dizer, a loba preferida a Roxy, ser abatida, nós pegamos o zóio dela, e sim, é zóio, zureia e zovido. Nós apertamos o botão e ela se levanta. E fala um negocinho pra vocês. Uma bazuca e uma Glock na minha mão já resolvia tudo isso, viu? E é uma coisa que aconteceu nessa parte é que eu morri pra caramba, meu irmãozinho. E bem, agora fiquem com a tentativa vencedora, meus amigos. Logo, já apertei tanto E. Who's there? You can't hide forever. You can hide forever. Everybody still loves me, right? Clicar aqui. Clicar aqui. I heard that. Ah, viado, você não tem nem olho. Onde que ela tá? Everybody still loves me, right?
bem, logo após essa felicidade genuína de ter passado dessa parte, agora nós vamos voltar de novo para aquela partezinha lá. A gente agora vai colocar os olhos da Roxane no Fred. E agora o cara vai ficar zoiudo, viu? Então, já fiquem logo aí com a tentativa vencedora, porque eu cansei de fazer essa brincadeirinha agora, né? Vocês já sabem que eu morri bastante. Carefully detach the ocular connectors. Ah, mano. Nossa, mano. Great. Plug the replacement eyes into the open eye sockets. Well done. Reattach the ocular connector wires. It is time to close the faceplate. Commence testing phase. Meu Jesus! Graças a Deus, senhor. Eu não aguentava mais. Eu acho que eu já tava meio bravo com esses minigames aí de consertar o Fred, né? Mas bem, agora finalmente vai dar a tão sonhada 6 horas da manhã. E assim, eu já queria vir aqui de antemão pedir desculpa por uma coisa que vai acontecer mais para frente aí, e eu vou pedir desculpa também lá. Tô pedindo bastante desculpa. Bem, agora nós vamos até o portão de saída do Pizzaplex, já que assim é o que o jogo fala pra gente fazer, né? Então assim, bora obedecer o jogo. Por que a gente desobedeceria? Sou dislexo. O jogo, né? Bem, chegando na porta de entrada, a gente terá que fazer uma escolha. Come on! We can hide you somewhere. Without a recharge station, my systems would shut down within an hour. It is a safety precaution. It is my design. This is where I must stay. Do not return. It will never be safe. I will miss you. Freddy, if I leave now, nothing will change, will it? There will be more disappearances. Yes, I am afraid that is correct. Gregory, you have a choice to make. The door is open, and you can go. Or you can continue to investigate the secrets of the Pizzaplex. I feel there is something else going on besides Vanny. E bem, por esta jornada com o Fred, nós vamos escolher meter o pé dessa pizzaria. Você é louco, filho? Brincadeira. Nós vamos simplesmente ficar no Pizzaplex e descobrir os mistérios desta pizzaria gigante.
E bem, para o final que nós vamos pegar, nós vamos precisar ir até o Monte Golf. E bem, agora nos é revelado que o Fred esse tempo todo tinha um passe dourado, um ticket dourado. Eu não vou falar nada, viu? Bem, com esse ticket dourado a gente vai até o Monte Golf pra gente jogar golfe? Brincadeira. Pra gente pegar a Fastcam, que vai ser... que a gente não vai usar bastante, porque a gente já tá no fim do jogo. E, bem, se lembra do que tinha acontecido? Então, vou falar um bagulho pra vocês. Sabia que não aconteceu dessa vez? Acharam que eu ia falar que tinha acontecido de novo, né? Você é louco, eu até me traumatizei depois daquela parte. Alguém me ajuda, por favor. Eu acho que eu não quero mais gravar nunca mais vou querer gravar esse jogo de novo. Bem, brincadeiras à parte, né? Não é brincadeira. Eu tô pedindo socorro mesmo. Brincadeira. Agora nós vamos até a academia do Pizzaplex. Não, você não ouviu errado. É realmente uma academia. E nós vamos até este lugar aí, que é basicamente a sala que a gente vai fazer um puzzle para nós enfrentarmos o Mount. Olha, eu posso falar um bagulho. Esse é o top 10 puzzles mais merdas que eu já vi na minha vida. E bem, para a gente conseguir ativar, eu acho que a energia desse lugar, porque eu nem sei o que tem que ativar, sinceramente, a gente vai até o teatro do Pizzaplex. Sim, meu amigo, eu não tô brincando com a sua cara falando que, tipo assim, quando eu falo que tem uma academia, um teatro, tá ligado? Não. Meu irmão, pra você ter ideia, dentro dessa pizzaria tem um teatro, esqueci o nome, mas é um lugar onde tem arcade, tem academia, tem pizzaria, tem boliche, tem golfe, tem paintball. Não sei o nome, eu ainda não sei o nome. Caraca, maluco. Bem, na verdade nem pizzaria, né? É Pizzaplex, complexo de pizzaria. Bem, agora indo até o presentinho que a gente tem que pegar. Nós pegamos o presentinho, né? E além do mais, adivinha de novo. O jogo simplesmente bugou de novo. Por quê? Porque não era pra gente estar com o Fred aí dentro. Oh, coisa legal, viu? Se esse jogo não tivesse um bug a cada 30 horas, ele ia ter a cada 1 minuto. Quer dizer, já tem, né? Mas bem, passando desta parte do teatro, toda hora foge o nome da cabeça. Do teatro a gente mata não. A gente tira uma fotinha dos dois, pina um monte de bala. Rapaz, que vergonha. Nós saímos da creche, quer dizer, a gente tenta entrar na creche de novo, né? Mas só que o sol não deixa. Como eu odeio esse sol. Eu odeio o sol e a lua. E bem, sinceramente, vocês vão ter que me desculpar porque eu pesquisei um tutorial no YouTube. Five Nights at Freddy's Security Breach, como fazer o puzzle do Monte Golf. Sinceramente, eu falo pra você fazer a mesma coisa. Mas pra você não ter que pesquisar,
eu vou deixar um mini tutorial aqui pra você. Então é o seguinte, meu patrão. Tu vai deixar a alavanca debaixada ali. Você vai apertar 1, 2, 3 vezes o botão 4. Logo após isso, você irá apertar. Você vai subir a alavanca. Logo após, você vai apertar o botão. Calma aí que já vai aí, ó. Uma vez. É meio difícil até de explicar o puzzle. Você vai abaixar a alavanca de novo. Apertar o 2 uma vez. E pronto, o seu puzzle está completo. Eu sei que o tutorial foi meio bosta, mas assim, o cara que tá jogando também não ajuda muito. E bem, logo após isso nós vamos para um labirinto que vai dar acesso a boss fight, entre aspas, do monte. E uma coisa bem interessante dessa parte, quando eu estava no meio do duto, eu me lembrei que eu não tinha salvado. E mais ou menos, falando um bagulho pra vocês, eu ia voltar muito pra trás mesmo. Eu basicamente ia ter que, tipo assim, refazer quase que tudo. Eu ia basicamente pegar a Fazcam de novo. Já que esse modo, tipo assim, não tem save nenhum. Só tem um save que tá lá no meio do hall principal do Pizzaplex. Ah, entendi. Ai, cara, para só um pouquinho de trabalho.
Mas ele sempre tá ali, velho. Ah não, mano, por favor. Ai, graças a Deus, Senhor. Olha, cara. Bem, logo após nós matarmos entre essas, matarmos o monte, já que essas pragas não morrem. Após nós derrotarmos o monte, nós coletamos as garras dele. A única coisa que eu não entendo por que as garras dele estão no pé. E bem, agora nós vamos voltar para as partes em service. E assim, eu já não preciso falar, vocês já sabem que eu morri bastante, então vamos lá, né? Vamos para as partes de serviços e já fiquem com a tentativa vencedora, meus nobres. E sim, já está acabando. Disconnect the colored cables to remove the old forearm. It is important that you match the pattern correctly. Great. Now place the new armature into the forearm casing. With the new armature inserted, reconnect the colored wires. Caraca, era de cima! Bem, eu nunca falei. Quer dizer, falar eu falei, né? E bem, agora eu vou vir aqui pedir desculpa por duas coisas. A primeira é por esse susto que eu não sei se vocês tomaram susto, né? Porque assim, esse jogo não dá tanto medo assim. Então vocês tenham tomado susto por causa do tamanho do barulho, né? Mas eu vim aqui pedir desculpa pra vocês, já que assim, talvez, somente talvez, eu tenha pegado um final que está bugado. Ó, vamos lá. Primeiramente, não foi nem culpa minha. O problema não é meu, que esse jogo é todo bugado. Isso é louco. Mas bem, o final que eu queria pegar, que eu achava legal, era o final do Springtrap. Vou chamar ele assim porque eu não faço ideia do que esse
resto de carne aí, pra não falar outra coisa, Então, bem, queria pedir desculpa porque o final tá bugado e assim... Não, eu vou falar como que eu zerei o jogo. Eu fiquei atrás de uma cama, com a Roxane sem os olhos do meu lado, e toda vez que eu precisava ajudar o Fred, eu saía de trás da cama, apertava o botão e voltava para trás da cama. Foi basicamente esse o final. Então eu venho aqui pedir desculpa pelo final em si, tá? E além do mais, desculpa por pedir tantas desculpas nesse vídeo. É que assim, sabe, eu me sinto meio culpado por estar acontecendo tantos bugs assim. Mas assim, nem é lá tão culpa minha, sabe? Porque assim, o jogo é bugado até demais. A cada, sem zoeira, a cada 5 minutos de tela onde tipo assim você não está andando, porque tipo assim 25%, eu ia falar 25% do jogo é você só andando, mas não, 50% do jogo é você andando pelo Pizzaplex. Quando você não tá andando, ou tá tendo bug, ou tá bugando o jogo, ou tá ocorrendo tudo normalmente. E assim, sinceramente, esses bugs pra mim são até meio desanimador. Que queria fazer um vídeo legal pra vocês assistirem, um vídeo gostosinho pra vocês assistirem, sabe? E no fim eu acabei não conseguindo fazer assim, ao meu ponto de vista, sabe? Não consegui fazer um vídeo tão bom, né? Mas, bem, isso levando em conta que eu sou iniciante na plataforma do YouTube, não sei editar muito bem. E assim, o jogo também não ajuda muito, sabe? Então, bem, fazer o que, né? A única coisa que eu posso fazer é pedir desculpa a vocês que estão assistindo esse vídeo. E se você chegou aqui, bem, muito obrigado por você ter assistido meu vídeo até aqui. E, cara, se você puder dar um like, já vai estar me ajudando muito, tá? Então, fiquem com o final bugado. E só pra vocês verem, até a minha arma, o Phaser Blast, tá bugado. Que jogo magnífico. Meu Deus do céu. Então, bem, é isso. Muito obrigado por ter assistido. E tchau. Cara, ficou melhor assim. Ah, não, esquisito. What was that? Are you okay? He is trying to take control of me. I do not think I can fight it for long. What is that thing? Watch
expense. Look out, it's Chica. Shut the doors. It's Roxy! What do I do? Doors will not hold her. Hide. Sem zoeira, é isso. O cara falou, faz isso daqui. É isso, tá? Vou ter que ficar fazendo isso. Meus nobres, bora pular logo pro fim? Já tá chato, né? Como eu falei, eu fiquei fazendo isso daí por horas. Horas não, minutos, né? Então, só simplesmente foi isso, bora pular para o final. Pô, já foi? Aê, terminamos. Pegue fogo. I hope you die in the fire. Bora. Terminamos. Musiquinha. E bem, finalmente eu venho aqui no fim do final, né? No fim do vídeo para falar muito obrigado por você que assistiu até aqui. Bem, como eu já falei, se você puder dar um gostei aí, um like para ajudar nós aqui, eu vou sinceramente gostar muito, viu? Se você puder ajudar a gente. Bem, como eu já falei, vi umas 3 vezes, eu acho, até 4. Me desculpem por tudo, né? Já tá até ficando chato eu pedir desculpas aqui, sabe? Mas é porque, como eu falei, eu me sinto meio culpado pelo que aconteceu. Sinceramente, até uma parte foi culpa minha, eu deveria ter pesquisado um final melhor. Eu até sabia um final melhor, que é o final verdadeiro, que é o da... Eu esqueci agora, mas é o do arcade, né? Mas eu queria pegar esse, já que eu achava que ele era melhor, né? Então assim, me desculpe pelo final bosta, porque esse final é sinceramente uma merda, né? Vamos convenhar. E também me desculpem pela edição
Eu tentei dar meu máximo. Além do mais, enquanto eu estou fazendo esse áudio aqui, eu ainda nem sei, eu ainda nem terminei, quer dizer, eu nem terminei a gravação. Eu ainda vou colocar algumas coisas, mas é que assim, até que, ao meu ver, até que tá bem editado, já que assim, é basicamente o segundo vídeo que eu faço assim. Esse vídeo aqui é bem mais longo que o primeiro que eu fiz, né? Então, de novo, se você puder ajudar a gente, dá um gostei, um like ou comenta. E também, desculpa mesmo pelos travamentos e pelos erros de português aqui nesse vídeo, tá? Então, assim, por favor, me deem dicas do que eu posso fazer. E, bem, é isso daí. E uma outra coisinha, nos comentários, por favor, deixem dicas para o próximo vídeo. Então, com essa tela linda do Fred e do Gregory, eu me despeço de vocês. Então, o meu mais belo e bonito adeus para vocês. E até o próximo vídeo.